todos, aqui Elisa Ferreira para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos. Antes de mostrar, sempre a palavra de Deus. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Salmo 34, verso 15. Olha esse ponto para fazer mantas, peseiras, colchas. Eu acho assim, eu me apaixonei neste ponto. Olha o avesso e o direito. Deu trabalho para eu desvendar esse ponto, mas eu acho que ficou igual, não sei. Mas vamos lá, sem enrolação, eu não gosto de ficar com enrolação, gente. Então, nós vamos fazer uma quantidade de correntinhas ímpar. Porque normalmente o certo seria começar e terminar com ponto baixo. Mas vocês observem que eu não estou contando ponto, tá? Então, eu vou fazer uma quantidade X aqui, porque eu quero mostrar o ponto. Venho no segundo, ponto baixo. Então, essa carreira eu vou fazer toda de ponto baixo. Ó. Então, acho que vocês não precisam ver eu fazendo ponto baixo, né? Olha, por coincidência deu 13 pontos. Esse daqui eu fiz, deu 10 pontos. Então, se vocês forem ver, ó, o ponto relevo fica bem aqui, ó, na borda, tá? Então, para fazermos, de repente, uma manta, suplá, vai ficar lindo suplá, caminho de mesa, um centro de mesa, né? Uma peseira, são pontos firmes, tá? São pontos sólidos. Ó, agora eu vou virar meu trabalho. Eu dou uma soltadinha na linha e eu não faço correntinha de subida. Por quê? Eu não gosto daquela barriguinha que fica, tá? Agora eu vou voltar fazendo novamente pontos baixos, ó, ponto sobre ponto, e vou voltar fazendo pontos baixos. Vou fazer toda a carreira novamente. Olha, se atentem, eu cheguei no meu último ponto. Se atentem a não pular ponto para que ele fique retinho, ó, tá vendo? Ó, eu não pulei ponto, ele tá retinho. Porque às vezes se a gente pula ponto, ele vai fechar, ou se a gente aumenta ponto, ele vai abrir, tá? Vou virar novamente o meu trabalho, ó, eu solto um pouquinho a correntinha e novamente eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos. Ai, Elisa, mas só pontos baixos? Por hora, só pontos baixos. Ó, e vamos fazendo ponto sobre ponto, com cuidado para não pular pontos, ok? Cheguei no final da minha terceira carreira de pontos baixos. Ó, tá vendo como fica retinho, ó, as laterais? É assim que é um trabalho bem feito. Então, se você quiser fazer um cinto, de repente, para colocar num vestido, ou de repente somente um cinto como acessório, uma alça de bolsa, uma alça de um vestuário, fique à vontade, porque vai ficar lindo, hein? Agora, vamos virar nosso trabalho. Agora, nós vamos iniciar o ponto. Não que a gente não tenha iniciado. Volto aqui no meu primeiro ponto, sempre será ponto baixo. No meu segundo ponto, não laço. Ó, 1, 2, 3. No terceiro, eu laço meu fio e puxo tudo. Ó, venho aqui,
ponto baixo. Vamos fazer bem devagarinho para vocês observarem, ó. Ó, eu venho na primeira carreira, tá? Ó. Ó. Deixa eu achar o ponto aqui, pera lá, porque eu tô vendo pelo celular, só um instante. Achei o ponto, ó. Eu entro, puxo, ó, e faço um ponto alto alongado. Um ponto baixo alongado, perdão. Ó, novamente, ponto baixo, normal. Venho novamente, ó. 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 Por que que eu falei para fazer com pontos ímpares? Para terminar no último ponto com ponto baixo. Olha. Deixa eu mostrar para vocês. Olha como fica. Então, o que que vocês vão fazer? O primeiro ponto é ponto baixo normal. O segundo ponto é um ponto baixo alongado. Você vai pegar na primeira carreira, no ponto da primeira carreira. Aí você faz um ponto baixo alongado, um ponto baixo normal, ponto baixo alongado, ponto baixo normal, ponto baixo alongado e vai fazendo pulando um ponto, porque o ponto baixo normal que você fez, você não vai fazer ele, você vai fazer o seguinte alongado. Ponto baixo normal, ponto baixo alongado. Ó. Presta bastante atenção para de repente não pegar no ponto errado. Em vez de pegar aqui, porque aí o ponto vai ficar em diagonal, tá? Então se atentem bem a isso, tá bom? Agora nós vamos lá. Ó, vamos virar o nosso trabalho, vou alongar um pouquinho meu fio. Agora eu venho novamente carreira de ponto baixo, tá? Ó. Por isso que eu falei fazer ímpares, porque eu comecei com ponto baixo e eu terminei com ponto baixo. Então, o meu ponto alongado ficou certinho, todos centralizados. E aqui, por exemplo, se você for fazer uma peça de vestuário, é a parte, de repente, de uma costura, tá bom? Então, olha, essa carreira toda vai ser de pontos baixos normais, tá? Agora, nós vamos dar sequência, ó. Venho aqui, ponto baixo no primeiro, laço, venho aqui no ponto baixo alongado, ó, e eu vou fazer um ponto alto relevo nele, ó. É ponto alto, tá? Ó. Certo? Venho, faço um ponto baixo normal no ponto seguinte, novamente ponto alto alongado, ó. Ponto alto alongado não, perdão, ponto alto no ponto baixo alongado. Ó, ponto baixo, não onde é ponto baixo, laço meu fio, venho aqui no meu ponto baixo alongado, abraço ele e faço um ponto alto. Ó. E assim eu vou fazer em toda a carreira. Ó. Ó, estamos chegando no final nós vamos terminar com um ponto baixo. Ó. Se você começou com ponto baixo, você fez quantidade ímpar de correntinhas, você começou com ponto baixo e terminou com ponto baixo, e de repente você tá vendo que você não tá terminando com ponto baixo, você errou alguma coisa, tá bom?
Então, novamente, vamos virar o nosso trabalho e vamos vir fazendo pontos baixos sobre ponto. Ó. No caso aqui, eu poderia usar até uma agulha 3 para ficar mais maleável, porque o meu ponto é muito apertado. Eu tô usando uma agulha 2 milímetros, tá? Então, vocês estão vendo que ele tá ficando, ó, ele vai ficando torcidinho, porque o ponto é muito apertado. Procurem usar uma agulha que ela seja compatível com o ponto, mas que o trabalho fique maleável se você tá fazendo uma peça de vestuário, para não ficar aquela peça dura no corpo, tá bom? Ó, novamente, vou vir fazendo pontos baixos, ó, de novo, vou fazer 3 carreiras de pontos baixos, igual eu iniciei, lembra? Eu iniciei com 3, então eu vou fazer mais essa e mais uma, e já volto. Cheguei no final da última carreira, tá bom? Então eu fiz, ó, 1, 2, 3, 3 carreiras de pontos baixos, como eu fiz aqui no início. Vou virar o meu trabalho, sempre, se você for destra, da direita para a esquerda, se você for canhota, da esquerda para a direita. Inicio com o meu ponto baixo, opa, não dá laçada, ó, venho aqui, ó. Quando for assim, você ficar na dúvida, você coloca a agulha, ela tem que ficar retinha, ó, vai vir aqui na primeira fileira de pontos baixos que você fez, ó. Ó, vai ficar bem na reta, ó, tá vendo? E você vai começar tudo de novo. Ó, venho aqui, ó. Ó, então, você vai só repetir agora. Agora é só carreira de repetição, ó. Agora fica mais fácil, que na primeira parece assim que é meio complicado fazer, porque você não tem noção onde tá os pontos. Parece que da segunda carreira de ponto fantasia, ela já muda, ó. Parece que ela já forma os lugares certos para você pegar, ó. Aí você vem aqui no último ponto, faz o ponto baixo, volta, dá uma soltadinha no seu ponto para não ficar muito apertado, tá? Não faz correntinha para não ficar barrigudinho, ó. Tá vendo que ficou bem retinho, ó? Tá vendo? Se você coloca uma correntinha aqui, ele vai ficar barrigudinho. Você vai colocar uma correntinha, você vai colocar 2 pontos no lugar de um, porque você vai colocar a correntinha e vai ter que colocar o ponto baixo no mesmo lugar. Então, não é necessário. Então, ó, agora você volta fazendo pontos baixos, ó, certo? Ó. E vem a carreira toda de pontos baixos. Ah, Elisa, mas por que eu já não posso fazer a carreira de relevo? Porque, ó, você tá vendo, ó, o relevo não tá aqui, o relevo tá aqui. Você tem que colocar ele todo do mesmo lado. Então, a carreira de ponto baixo te dá suporte para você ir para a próxima carreira para poder fazer o relevo, tá? Então, observa bastante isso. É demorado? É, porque fazer ponto baixo não rende muito trabalho, mas fica um trabalho belíssimo. Ó, virei, fiz meu ponto baixo. Vocês estão vendo? Ó, não precisa, não faz falta a correntinha de subida, entendeu? Então agora, ó, laço, venho aqui, ó, no meu ponto baixo alongado, ó, tá vendo? Agora você vai fazer o que você quiser. Já pensou um chale feito com esse ponto, numa lã bem fininha? Aí você usa uma lã bem fininha e uma agulha um pouquinho mais grossa, para ele ficar bem solto, bem maleável. Ele vai ficar fechadinho,
mas ele vai dar aquele caimento perfeito. Aí você pode ou não pôr franja, você pode pôr franja de correntinhas, ou pode pôr franja normal, ou de repente até mesmo fazer um bico de crochê. Eu não sei se vocês viram aqui no meu canal, tem um bico que fica parecendo uns botõezinhos pendurados, que é correntinha, o botãozinho, e você vai fazendo até o final. Se você for procurar aqui, você acha, tá? Aqui no meu canal tem mais de 250 vídeos, todos bem explicados, todos vídeos assim que eu tô explicando. Eu acho que só tem um vídeo que tá sem som, porque eu tava sem voz nesse dia, mas eu queria gravar o vídeo para vocês. Agora, o que que acontece? Aqui você vai repetir novamente. Volta com ponto baixo, volta com ponto baixo, volta com ponto baixo. Aí você vai iniciar, vai fazer essa carreira aqui de novo. Aí você volta com ponto baixo, aí vem fazendo novamente essa carreira aqui, tá? Essa carreira de ponto alto em relevo. Então, aqui está mais um motivo para vocês. Um motivo diferente dos que eu tenho trazido, né? Mas um motivo assim que eu fiquei encantada quando eu vi e eu achei interessante trazer. E achei interessante também isso de falar para vocês, né? Porque isso eu sempre fiz, eu nunca coloquei correntinhas para fazer subida com ponto baixo, tá? Porque eu não vejo a necessidade disso, tá? E aqui está. Espero muito que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscrevam no meu canal, né? Se puder deixar um joinha, eu agradeço, deixar um comentário. Se puder copiar o link, eu agradeço também, porque ajuda bastante, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!